bem? Canal Depósito Literário. Eu estou aqui hoje para falar para você sobre esse livro aqui, ó. Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal, de Ezequias Soares e Daniele Soares. Esse é o livro do primeiro trimestre de 2019, que está sendo estudado nas igrejas Assembleia de Deus do Brasil, pertencentes à CGADB. Esse livro é o livro que dá base para as revistas desse primeiro trimestre, Lições Bíblicas 2019. Esse livro vem falando para nós sobre a batalha espiritual que os cristãos enfrentam. É um livro muito bom. Nós estamos aí estudando esse livro nesse início de ano e nós já vimos batalha espiritual, a realidade não pode ser subestimada. Nós já vimos também, para você ter uma ideia aqui, os primeiros capítulos de 2019. O primeiro capítulo, a batalha espiritual, a realidade que não pode ser subestimada. A nossa luta não é contra carne nem sangue, a natureza dos anjos. E o próximo capítulo, a natureza dos demônios. É muito bom esse livro, até o momento. Ezequias Soares escreve muito bem, tem Daniele Soares agora junto com ele, e eu não conhecia Daniele Soares, provavelmente deve ter um parentesco com o Ezequias Soares. Próximo capítulo 5, possessão demoníaca e autoridade do nome de Jesus. Capítulo 6, um inimigo que precisa ser resistido. No capítulo 7, quem domina sua mente. Capítulo 8, tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Capítulo 9, conhecendo a armadura de Deus. Capítulo 10, poder do alto contra as hostes da maldade. Capítulo 11, discernimento de espírito, um dom necessário. Capítulo 12, vivendo em constante vigilância. E capítulo 13, orando sem cessar. Nós estamos aí, neste domingo, para estudar o quarto capítulo, que é a possessão, ou melhor, que é sobre a natureza dos demônios. É um livro maravilhoso e nós vamos fazer um segundo vídeo dele aqui no canal, quando tiver terminado o trimestre, dando aí a nossa nota geral para esse livro aqui do Ezequias Soares, que é muito bom, tá? Nós temos gostado muito dele e vem aqui explicando, principalmente nessa última lição que será estudada agora neste domingo, do dia 20, melhor dizendo, de janeiro de 2019, falando sobre a natureza dos demônios e os diversos pontos de vista dos cristãos no decorrer da história da igreja. Isso não está aqui, você não vai encontrar tão detalhado na revista, mas você vai encontrar aqui no livro as diversas posições dos pais da igreja, por exemplo, Agostinho de Hipona, Orígenes, Ambrósio, e também a posição sobre esse tema, sobre a natureza dos demônios, também a posição de Martinho Lutero, dos reformadores, Calvino, e também dos estudiosos da palavra de Deus nos tempos atuais. Então, muito interessante, muito bom, inclusive, principalmente esse capítulo que será estudado sobre a natureza dos demônios, feito uma análise sobre Isaías 24, ou melhor, Isaías 12, Isaías 14, 12 a 15, Ezequiel 28, 12 a 15, que diz, aquele texto que diz sobre como caístes do céu, ó estrela da manhã, onde fala também em Ezequiel, ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, com sua queda saíram com ele os anjos que aderiram à rebelião, uma parte deles continua em prisão.
né? E aí vai discutir a opinião dos pais da igreja, dos reformadores e dos atuais teólogos sobre esses capítulos. Alguns acreditam que esses capítulos que dizem, né, tu caístes do céu, né, como tu eras belo, rico em sabedoria. Alguns acreditam que esses textos falam mesmo sobre Satanás. Alguns teólogos, eu não vou dizer para você agora, só no final do trimestre nós vamos voltar aí e nós vamos discorrer um pouquinho melhor sobre isso, né? Alguns aí acreditam que esse texto não tem como não estar falando realmente de outra pessoa, a não ser Satanás. O texto, por exemplo, de Isaías 14, 12 a 15. Vamos ler esse texto, né, aqui com vocês, um trechinho desse, né, para a gente poder recordar. Isaías 14, 12 ao 15, para que você possa se situar melhor aqui no que nós estamos falando. Isaías 14, 12 ao 15. E diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E por aí vai, né? Então, essas diversas passagens que falam a respeito, por exemplo, da natureza do diabo, essa lição da natureza dos demônios vai falar sobre a posição dos pais da igreja, Orígenes, Agostinho de Hipona, Ambrósio e daí os mais diversos, né, pais da igreja, ali, os teólogos da época da igreja primitiva, né, dizendo assim, né, bem do início do período da igreja cristã. Também vai dar a posição dos reformadores, Martinho Lutero, Calvino, posição dos teólogos atuais e a posição das Assembleias de Deus hoje em relação a esses textos. Muito interessante. No vídeo 2 sobre esse livro, no final do trimestre, nós vamos trazer para você aqui no canal mais detalhes sobre isso. Então, assim, alguns acreditam que esses textos, muitos deles falam sobre o orgulho humano, né, a vaidade humana, a soberba, sobre a natureza orgulhosa de Nabucodonosor, em alguns deles aqui, e outros acreditam que não há como não estar falando sobre Satanás nesses textos da Bíblia. Então, este é o nosso, por enquanto, a nossa análise sobre batalha espiritual. E no final do trimestre nós vamos fazer outro vídeo para você aqui no Depósito Literário.